Welcome everyone to the first session and opening session of the International Conference on Management, Governance and Leadership in a Multipolar World. In this first session, we have Fernanda Nogueira, Professor Fernanda Nogueira from ISCS, and the conference is bilingual, so Fernanda will be speaking in Portuguese, and we are ready to start. Olá, Fernanda. Olá, Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos então a mais uma conversa, não é? Vamos a mais uma conversa, mas eu pedia-te só para falar um bocadinho acerca de ti, daquilo que estás a fazer, etc. E depois seguimos viagem, Ok. navegamos. Vamos conversando. Não há muito mais, portanto, a acrescentar do que aquilo que já, portanto, foi falado em edições anteriores, mas profissionalmente, portanto, sou professora catedrática do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Portanto, estou já há uns tempos a coordenar toda a área de gestão de recursos humanos, portanto, onde temos um conjunto significativo de alunos nos 3 ciclos de estudos, portanto, e que nos permite, de alguma forma, também irmos trabalhando as questões, portanto, dos recursos humanos, e não só, portanto, per si, individualmente, mas também, portanto, inseridos numa sociedade, portanto, cada vez mais global e disponível, portanto, em todos os sentidos, não é? Portanto, no sentido da informação, portanto, das novas tecnologias e, portanto, também da disponibilidade de movimentação de pessoas, que essa é uma preocupação que temos também, porque hoje em dia os recursos, portanto, movimentam-se de forma bastante livre, mas daqui a pouco podemos falar um bocadinho mais sobre isso, portanto, sobre a nossa retenção de talentos, que está a ser cada vez pior. Mas pronto, esta é assim, portanto, da minha parte, portanto, uma apresentação sumária. O que é que temos estado a fazer? Como te disse, temos estado preocupados com a retenção, portanto, dos nossos talentos, portanto, que formamos, tentando que fiquem, portanto, no espaço português. Nem sempre é fácil, mas temos alguns projetos nesse sentido. E numa outra dimensão, que para nós também é extremamente importante, que é o balanço trabalho-família. Isto é, portanto, uma nova perspectiva de vermos, portanto, o trabalho, colocando, portanto, a família no centro, portanto, daquilo que é a nossa vivência do dia a dia, e o trabalho como um elo de realização, mas não como sendo o elo principal, portanto, aqui o elo principal sendo, portanto, a família. Como é que nós conseguimos, portanto, balancear, entre aspas, portanto, esta relação? Portanto, cada vez mais profissionais, melhores profissionais, cada vez mais exigente, portanto, o mundo do trabalho, mas também não descurando como, de alguma forma, foi sendo feito, Carlos, até agora. Portanto, uma outra esfera que nos dá o tal equilíbrio emocional, portanto, e social, que é a primeira célula de todas, que é a família. Portanto, como é que nós conseguimos, portanto, depois isto prende-se com outras dimensões, que também há colegas que estão ligados a isto, que é a parte mais demográfica, as baixas taxas de natalidade, como é que nós podemos, de alguma forma, portanto, fomentar aqui a natalidade, não descurando, portanto, lá está, portanto, a parte profissional, portanto, não retirando a mulher do mercado de trabalho novamente, não é? Portanto, mantendo-a, mas como é que nós podemos, portanto, ir buscar maior propensão para a natalidade? Encaixa noutras coisas, que são as capacidades económico-financeiras, portanto, que também não estamos a viver uma época um bocadinho mais conturbada e torna-se um bocadinho mais difícil. Mas tem sido essa, portanto, a nossa preocupação neste momento, é tentarmos perceber o que é que podemos dizer às organizações, portanto, e aos trabalhadores que possa, portanto, facilitar, e agentes é que podem facilitar esta relação. E quais é que são aqueles que mais criam entropia, digamos assim, portanto, nesta relação. Isto é assim aquilo que temos estado a fazer, Carlos. Só para te dar Estava-me a uma... lembrar houve há uns anos atrás que havia uma moça que me tinha dito, penso que
foi uma colega que não era professora, mas uma colega ainda no tempo em que eu era aluno, em que me dizia que tinham perguntado quando ela chegou à empresa se ela pretendia ter filhos, portanto, ou seja, essas eram à partida era para ser escolhida, veja mas lá, ou condicionada a não ter. o Portanto, problema é esse mesmo, é que durante os últimos anos, portanto, foi uma política transversal quase a toda a malha empresarial, não é? Portanto, não, as mulheres não eram rentáveis no mundo do trabalho, porque sabia que, tanto assim que pensassem tanto em ter filhos, portanto, no mínimo era um ano, portanto, sem produzir, não é? Portanto, fora da esfera produtiva, e isso, portanto, acabou por, de alguma forma, também comprometer as nossas taxas de natalidade, não é? Porque penso que não, claro que o fator económico aqui tem um peso fundamental, portanto, todos nós sabemos isso, mas mais do que isso foi precisamente a falta de tempo e de disponibilidade, portanto, que não foi dada, que deveria ter sido dada, portanto, neste caso, apesar de que a nova legislação, agora com, tanto a parentalidade a poder ser assumida, portanto, neste caso, a dispensa, portanto, de maternidade podendo ser assumida pelo pai, portanto, pelo progenitor, portanto, resolveu aqui alguma coisa, mas não o suficiente, não é? Até porque há um período em que também é fundamental, portanto, no desenvolvimento da criança, portanto, isso está fora de questão. Mas pronto, vamos tentando influenciar assim devagarinho, portanto, pode ser que se consiga, portanto, a médio e longo prazo, ver resultados, portanto, desta nossa preocupação, no fundo, não é? Portanto, é uma preocupação. Assim como é também, estava-me a esquecer dessa, portanto, a preocupação da permanência, portanto, no mercado de trabalho, daqueles que já têm 60, 65 mais. Sabes tão bem quanto eu que as grandes empresas, as grandes multinacionais, portanto, aos 55, 60 anos, portanto, arredam os seus quadros, não é? E estamos a tentar, portanto, provar que isso não é, se calhar, a melhor das situações, uma vez que estamos a colocar fora da empresa, portanto, todo um manancial de conhecimento que pode ser fundamental para formar os mais novos, não é? E para lhes dar algum suporte, alguma rede. Portanto, são gente que hoje, 60, 65, 70 anos, são extremamente produtivos e que nós estamos a colocar numa situação de dependência, portanto, do Estado e do Estado Social, e que poderiam ainda, portanto, estar, caso assim o entendam, note-se, não é? Portanto, isto não há aqui pois, qualquer tipo de obrigatoriedade, senão isso era um retrocesso, porque andámos a lutar para criar, portanto, condições de reforma, não é? Portanto, a ideia não é voltar atrás, mas sim não excluir essas pessoas, esses elementos do mundo do trabalho. Portanto, caso eles assim o entendam, porque a maior parte deles pode ser realmente, por exemplo, na nossa profissão, podem ser uma boa ajuda para a investigação, não é? Tanto para nos orientar até, tanto esferas de equipas de orientação, de investigação, que podem tanto vir a ser mais produtivas, portanto, trazendo já por base todo esse conhecimento que eles detêm, não é? E, portanto, não pode ser deitado fora. Portanto, essa é outra preocupação, que é, portanto, estudar as questões da longevidade e tentar perceber até que ponto é que podemos usufruir desta mão de obra, não é? Portanto, também não é a questão aqui, não se põe ao nível de ir buscar mão de obra barata, ou seja, porque já está, portanto, numa situação de reforma ou pré-reforma. Não é isso. É como um acréscimo de valor aos ativos que estão a trabalhar. São coisas diferentes. Portanto, é nesse sentido. Pronto, esta é outra dimensão que nos tem preocupado, porque somos cada vez menos, não é, na Europa, temos contrariamente. um problema semelhante àquele que aconteceu, que acontece com o Japão neste momento. Exatamente. Portanto, vamos ver se conseguimos alertar pelo menos os nossos empresários para esta situação, não é? Pelo menos há setores de atividade onde isto penso que pode ser mesmo uma mais-valia. E é uma questão de nos mentalizarmos de que os mais velhos têm muito
ainda para nos transmitir, para nos passar. Claro que se me disseres assim, e agora entramos aqui noutro âmbito de discussão, tanto com as novas tecnologias, portanto, há aqui toda um manancial de informação nova, não é? E de requisitos mesmo de trabalho ao nível da manipulação, portanto, e da utilização, portanto, de novas ferramentas que provavelmente... Mas o trabalho não se faz só através dessa dimensão, e portanto eles podem ser um suporte noutras dimensões. E também acreditamos que há uma grande faixa, se calhar, que estaria disposta a aprender, não é? Portanto, se há uns que não estão, outros estariam dispostos a aprender. Isto era o que eu te dizia, estamos no mundo daqui dos dois das conversas soltas, portanto, mas que giram em torno daquilo que para nós é fundamental, que é a saúde e bem-estar, portanto, no trabalho neste momento, ou seja, que técnicas de gestão e que modelos de governance nós podemos adotar para, portanto, mantermos esta saúde, não é? Portanto, que nos parece que tem vindo a fugir dos nossos trabalhadores. Preocupações, e tu nessa área, portanto, terás muito mais do que eu, provavelmente, porque é a tua área, portanto, ao nível da inteligência, portanto, artificial. Portanto, da proteção de dados e das questões éticas, não é? Relacionadas, portanto, com estas dimensões no mundo do trabalho. Como é que nós conseguimos, portanto, garantir, digamos assim, a ética, como é que nós conseguimos garantir a privacidade, não é? Aquela dimensão tão fundamental que andamos sempre à procura, não é? É o problema que não existe. A privacidade. Exatamente. Quando estamos cada vez mais conectados todos, não é? Portanto, uns com os outros, portanto, a nossa vida está mapeada, não é? E como é que nós vamos no fundo, garantir essa privacidade, essa ética, portanto, de preservação, no fundo, da identidade, da nossa própria identidade. Portanto, esta é uma área também que nos deve preocupar e deve-nos Os alunos preocupar. colocam-te às vezes questões relativamente à inteligência artificial, poder-lhes Sim, levar empregos, isso assim. sim. Que ela está a entrar no fundo no colorinho branco, era o trabalho, era o colorinho azul, que foi a automação era no colorinho azul, na robótica industrial. Agora, nesta Exatamente. revolução industrial, há o problema do colorinho branco, da utilização, ou até do aumento de produtividade, em que não precisam tantos quadros no uso, com o uso de. E eles. Já estávamos, de alguma forma, Carlos, já se tinha isso em perspectiva, não é? Portanto, que mais dia, menos dia, portanto, chegaríamos a um ponto em que não só a robótica, portanto, iria ser tanto aperfeiçoada que pudesse substituir em grande número de tarefas, portanto, os humanos, mas também a parte, portanto, não do pensamento, portanto, criativo, ou, apesar de que já há telas pintadas portanto, pelos nossos amigos, tanto artificiais, não é? Portanto, mas com um certo sentido, portanto, do rigor e do pôr, portanto, em prol dos outros, as ações e nos processos produtivos, eu acredito que sim, portanto, que tenhamos aqui uma evasão, entre aspas, não é? Portanto, da inteligência artificial e que vai substituir em grande parte, portanto, a mão de obra humana. No entanto, nós não podemos, eu penso que é por uma questão mesmo ética, nós não podemos deixar isto, portanto, estas pontas soltas, não é? Os humanos têm que as controlar, porque senão, qual é o controle que temos sobre a humanidade? Isso a mim assusta-me. Assusta-me porque há criaturas humanas menos éticas e menos, portanto, responsáveis, digamos assim, não vamos chamar outra coisa, menos responsáveis, portanto, pela preservação da espécie humana, não é? E pelo bem-estar, portanto, da humanidade. No E fundo, as tendo tecnologias como biocontrole, aquilo que estás a exatamente, indicar, as tecnologias como forma de biocontrole, a questão do biopoder. exatamente, portanto, temos que ter aqui algum cuidado, tanto com estas dimensões, portanto, não as deixar fugir do nosso controle totalmente, não é? Portanto,
porque pomos em risco a nossa própria sobrevivência. Portanto, isso não parece que seja, portanto, a atuação correta. Agora, noutras dimensões em que podem funcionar como até um suporte, nem digo tanto uma substituição, mas muito mais um suporte, um aligeirar do nosso trabalho diário. Portanto, isso penso que estamos todos abertos, não é? Claro que o chat GPT vem-nos dar a nós bastante trabalho, não é? Portanto, é um dos daqueles que nos aumentou, portanto, o volume de trabalho, em vez de nos facilitar a vida, portanto, veio-nos complicar. Mas também, por outro lado, se calhar também nos deu aqui alguma capacidade de pensar a criatividade dos nossos alunos, não é? Como é que eles vão articular, portanto, todos aqueles textos por forma, portanto, a nos satisfazer, não é? Portanto, portanto, Já apanhaste alguns a usarem o chat GPT? já apanhámos alguns. Já Sabes apanhámos que alguns. há um júri de, acho que foi na Austrália, se não estou erro, um júri que avaliava propostas de investigação para bolsas, para atribuição de bolsas. E eles tinham de escrever relatórios de peer reviewing dessas propostas. E então, aquilo que aconteceu é que a organização apanhou o júri a utilizar o chat GPT para, para produzir o texto. Ou seja, não são só os alunos, portanto, temos já esse Isso é que nível. eu digo, portanto, há toda uma dimensão da criatividade, não é? Portanto, associada depois ao chat GPT, que podemos utilizar e Ele é e pode algorítmico. pode ser reformulado, portanto, É, e ter aqui, portanto, uma base, tanto de partida, digamos assim. Isso depois é vermos até onde é que eles conseguem ir, não é? Portanto, até onde é que a criatividade os deixa seguir. Portanto, isso não me parece mal de todo. Agora, dar-nos é mais trabalho a nós, portanto, que estávamos habituados. Mas isso também, repara, quando eu sou um bocadinho já mais usada, não é? Portanto, quando eu comecei, portanto, a faculdade, estava, portanto, a iniciar-se a era, portanto, da computação, portanto, os computadores estavam a entrar no mundo do trabalho era mais para o trabalho até nessa altura, portanto, era muito mais ligados, estavam muito ligados às rotinas, não é? Portanto, trabalho de rotina. E nessa altura era uma dor de cabeça, não é? Vão tirar trabalho, portanto, e outras coisas mais recentes, se calhar, como, sei lá, a Via Verde, não é? Portanto, as portagens, portanto, o não pagamento físico, não é? Portanto, no local. Portanto, tudo isso nos assusta. Aliás, a inovação assusta-nos, não é? Porque, portanto, ela é completamente desconhecida para nós, principalmente em termos de resultados futuros. Há uma previsão, mas não há uma certeza. E tudo aquilo que tenha uma incerteza associada assusta, não é? Sai do nosso controle, entre aspas. Mas, mas é bem-vinda. Eu nisso sou, tanto é bem-vindo. Agora temos que ter algum cuidado, porque podemos estar aqui a brincar com coisas, tanto que depois não conseguimos controlar, não é? Isso é que convém ser. Depois temos outras preocupações ligadas a isto, e essa se calhar para mim é uma das, pela minha forma de ser, se calhar é uma das mais importantes, não só a relação trabalho-família, mas também as questões ambientais. uhum. Como é que nós temos organizações e trabalhadores cada vez mais responsáveis? Como é que lhes vamos incutir tanto essa dimensão de que as gerações futuras merecem que lhes deixemos alguma coisa, portanto, tal como se calhar encontrarmos já não vai ser possível, mas pelo menos não estragarmos mais do que aquilo que já fomos estragando, não é? Pois. Portanto, ver como é que nós conseguimos preservar ainda aquilo que temos. E aqui existem uma série lá está, de notas soltas, de preocupações soltas que nos têm assolado e que temos tentado, portanto, equacionar e estamos a tentar ver como é que podemos, de alguma forma, contribuir para que a malha empresarial, portanto, e organizacional e os trabalhadores, portanto, por seu lado, cumpram e pensem que tenham presente que o avanço tecnológico não é incompatível com a preservação ambiental. Tudo pelo contrário.
nós podemos colocar esse avanço tecnológico ao serviço da preservação ambiental. Não, no fundo é só respeitarmos mais uma variável, que é o ambiente, não é? Mesmo nos nossos modelos de investigação, penso que se calhar convém começarmos a introduzir o risco para o ambiente, né? Quando pensamos no modelo e quando o estimamos, até aqui pensávamos no bem-estar social, portanto havia assim uma série de variáveis não quantificáveis, não é? E esta da preservação do ambiente, eu penso que seria se calhar uma variável interessante para começarmos a inserir-nos em qualquer modelo de desenvolvimento sustentável, não é? Quer pessoal, quer tanto territorial, tanto, enfim, nas várias dimensões. É uma dimensão que penso que as camadas mais jovens têm vindo a adquirir, portanto, com alguma calma, mas sim, mas têm vindo a interiorizar, se calhar mais do que a minha geração. A minha geração foi uma geração mais, desculpa o ter mais libertino nesse aspecto, não é? Portanto, não tínhamos muito presente aquilo que era a preservação de um mundo que nos tinham colocado à disposição. Penso que aí colocámos muito mais o nosso querer individual a sobrepor-se, não é? Portanto, ao querer coletivo ou ao bem-estar coletivo, se quiseres, não é? Foi uma geração um bocadinho egoísta. Era a geração X. És da geração X, como eu. Um bocadinho egoísta, não é? Um bocadinho egoísta. Portanto, Nós era a pronto. geração X. Exato. Mas se calhar também isso tem a ver com toda uma sequência, não é? De heranças que de alguma forma podem explicar, mas não justificam, não é? A nossa atuação. Portanto, podem explicar, mas penso que temos que refletir sobre elas, não é? E tentar inverter aqui, portanto, as posições. Aí, tanto há dois colegas que até estão a trabalhar agora sobre a preservação, portanto, mais da parte do território, do desenvolvimento territorial dos vários territórios, o respeito pelos vários territórios, portanto, Em GRH. sim. Interessante. Eu estava a ver se era em APPT. Não, em GRH. Não, porquê? Porque há uma nova forma de trabalho. Eu saltei-te aqui um passo que segue, portanto, com os novos, Ai, bloqueaste, Fernanda. A tua imagem bloqueou. Um problema técnico com o Zoom. houve aqui um corte. Bloqueaste. Bloqueou o teu Zoom. Pois, estava-te a dizer, retomando, estava-te a dizer que com as novas formas de teletrabalho, Uhum. ou trabalho à distância, se quiseres, portanto, não é só o teletrabalho, com as novas formas de trabalho à distância, podemos, e é se calhar uma variável também a ponderarmos, quando fazemos os estudos de otimização, tanto de localização, por exemplo, organizacional, empresarial, o que é que se ganha em estar em territórios menos povoados? Portanto, mais despovoados, mais mesmo abandonados. Temos alguns territórios que estão praticamente abandonados. E se calhar temos ali um fator de valorização empresarial que as pessoas ainda não conseguiram perceber, mas pode vir a ser efetivamente. Porquê? Pelos baixos, tanto porque temos uma série de redução de custos. Custos, estou a falar até de custos individuais, para o próprio trabalhador. Custos de filas de espera, que conheces tão bem os modelos quanto eu, não é? Portanto, de redução de filas de espera, de consumos, tanto quer energéticos, quer tanto de deslocação, por exemplo. Portanto, há aqui todo um manancial de custos indiretos que podem ser reduzidos, não só em prol das organizações, mas em prol dos próprios indivíduos, portanto, do trabalhador. E penso que esta dimensão é também algo que nos deve preocupar, tanto, porque o bem-estar aqui em Lenca
com grande parte, tanto de uma mudança para estes territórios, por exemplo. Os índices de stress, portanto, tanto tudo, a não capacitação, portanto, de conseguir gerir o tal trabalho-família, portanto, que nestes territórios é muito mais fácil, portanto, de gerir. Portanto, há aqui uma série de variáveis que vão elencar umas nas outras e que, portanto, poderiam ser ideias, portanto, e aqui hoje é mais discutirmos, portanto, se calhar ideias de futuros estudos que podem, portanto, de alguma forma contribuir para aquilo que iniciamos, para a temática com que iniciamos, que é como é que vamos gerir, portanto, e governar, não é? Portanto, este mundo, portanto, que está cada vez mais conectado, cada vez mais ligado, mas de forma ética. Portanto, isso temos que ter. E tentando preservar a tal, e passo por a nossa privacidade, não é? Portanto, que é um bocadinho difícil, mas pronto. Isso foi interessante porque ligaste de certo modo, a digitalização e a localização dos recursos humanos como via de políticas de reordenamento territorial, valorização, sustentabilidade de diferentes territórios. Portanto, está interessante as políticas territoriais de Não só desenvolvimento. dos próprios territórios, não é? Como acabaste de dizer, mas também do próprio indivíduo, porque tu repara, Sim, portanto, se nós tivermos num espaço mais pequeno, mais controlado, até mesmo na esfera, portanto, da distância, não é? Tu em Lisboa fazes 20 quilómetros, 30 quilómetros e dizes assim, é perto, não é? Numa região de interior fazes 20 quilómetros, pá, ainda é um bocadinho, são 20 quilómetros. pois, Porquê? Porque a noção da distância e, portanto, e a facilidade com que nos deslocamos é outra. Basta não haver as tais filas de espera, basta não existirem, portanto, entraves, digamos assim, à mobilidade. Não é? pois. E muitas vezes até poder realizar o trabalho de casa, para que isso, portanto, facilite outras dimensões da vida. Até porque nós sabemos que o bem-estar não tem apenas a ver com variáveis muito longe disso, económicas. Hoje em dia está muito mais relacionado com as variáveis sociais, não é? Do que propriamente com variáveis de cariz estritamente económico. E, portanto, lucram as organizações, porque, por exemplo, com uma política de incentivos de redução de impostos, não é? Portanto, ou de taxas de impostos, lucrariam, portanto, as organizações e lucrariam, portanto, os indivíduos, porque poderiam, de alguma forma, vir a assumir o equilíbrio entre o trabalho e a família, que é aquilo que nós queremos. Nós não, hoje em dia, há uns anos atrás tu ouvias falar na parte negativa, quando ouvias falar na relação trabalho-família, havia aqui sempre uma conotação negativa. Não queremos que essa conotação permaneça. Queremos que exista, assim, o equilíbrio entre uma coisa e outra. Não é? A família não tem que ser prejudicada pelo mundo do trabalho. Não temos que sacrificar a família pela profissão. Portanto, isso é algo que nos foi incutido, se calhar a mim, por exemplo, à minha geração. Tens que sacrificar os fins de semana, tens que sacrificar. Há outros países, Carlos, onde isso é mal visto neste momento já. Não é? Onde obrigam os trabalhadores, por exemplo, à sexta-feira à tarde, a ir para casa. Portanto, a desligar tudo. Onde os trabalhadores são monitorizados para ver se respondem a correio eletrónico durante o fim de semana. Portanto, tudo isto para quê? Para subir os índices de equilíbrio familiar e pessoal. Porque os antidepressivos estão a aumentar o seu consumo, estão relacionados com alguma coisa, não é? Portanto, temos que ir à origem e ver o que é que se passa, não é? Aliás, isso é uma mudança é uma mudança cultural que foi um bocado lenta, mas, por exemplo, na minha geração, na nossa geração, era a questão de a família chega para lá, portanto, era a sociedade, mesmo ao Exato. nível das escolas, era o jovem deve se autonomizar em relação à família e aqueles que estavam mais ligados aos pais eram mal vistos. Exatamente. Quer dizer, mas isso também foi uma fase de crescente disfuncionalidade das famílias, os divórcios, etc.
portanto, Não nos preocupámos com nada disso, repara. Portanto, não nos preocupámos com as consequências do modelo societal que quebra estávamos a criar e de trabalho, sim, percebes? Portanto, e o modelo que criámos teve essas consequências todas. Teve taxas de eu costumava brincar às vezes com os nossos alunos de doutoramento, que eles diziam que não aguentavam, e dizem ainda hoje que não aguentam, que é muito trabalho, e eu costumo lhes dizer na brincadeira, olha, taxas de morte, portanto, não há registro, não é? De mortes por doutoramento. Agora, divórcios por doutoramento, existem alguns, não é? Por realização de doutoramentos. Agora, mas é mesmo isso que queremos evitar, é encontrar aqui o tal equilíbrio de forma a que se evite colocar uma das nossas dimensões de vida, não é? Em detrimento ou em sobreposição da outra. Portanto, é isso que se pretende. E aqui, tanto, se calhar a deslocalização territorial pode dar uma ajuda, tanto eu costumo dizer que há territórios que ainda não estão tão viciados como as grandes urbes. Portanto, não sei o que é que isto possa querer dizer, não é? Mas pronto, são mais clean, não é? E mais slow, e tanto é um bocadinho tanto nesse sentido. Porque o sermos mais clean e mais slow não significa que se produza pior ou se produza menos. Tudo pelo contrário, não é? Portanto, muitas vezes conseguimos atingir níveis de produtividade muito superiores se estivermos equilibrados, se estivermos a fazer as coisas no nosso ritmo. Porque, imagina uma pessoa que seja disléxica, não é? E que esteja a tentar acelerar uma qualquer tarefa. Provavelmente vai sair mal à primeira e à segunda, portanto, se não o fizer no seu ritmo. Portanto, convém que seja feito de forma, portanto, ao ritmo, respeitando o ritmo do indivíduo, para que não se alterem, mais uma vez, e os psicólogos estão fartos de explicar isso, não é? Portanto, estamos como o Charlot nos tempos modernos. Estava a passar todos. exatamente, mas é verdade, quer dizer, se tu fores ver os tempos modernos do Charlie Chaplin, eu penso que cada vez tem mais É, aplicação e se calhar devíamos todos rever o filme para pensarmos o que não queremos, não é? sim, Portanto, sermos reprogramados por máquinas. Sim, temos. exatamente, portanto, porque essa foi uma era, portanto, da robótica, não é? Falando em robótica, eu vim há uns dias da Eslovénia e uma das coisas que surpreendeu, que já sabia que existia, mas que nunca tinha acontecido comigo pessoalmente, foi um robô vir-me servir. Assim, Estava numa, sim, no, estava numa esplanada e, portanto, ele veio ter comigo e tive que digitar o que é que queria. Ele voltou, tanto à cozinha, portanto, ao serviço, e voltou com o meu pedido. Portanto, eu apenas tive que efetivar o pedido, tanto pagando, e ele agradeceu e foi embora. isso é como Mas naqueles hotéis todos com robôs. eu Que falam. nunca tinha. Estava numa esplanada muito interessante, portanto, nunca me tinha. Sabia que existiam, não é? Mas nunca tinha estado em contacto com nenhum. E pronto, lá fez. Claro que não lhe pude dizer que, sei lá, o café estava muito quente ou estava muito frio, portanto, essa dimensão, pelos vistos, ainda não está Programado. programada. Ou perguntar ao robô, não é? Portanto, o que é que ele me aconselha, portanto, para jantar, portanto, como faria com um humano, não é? Local, e iria tentar, portanto, criar ali um processo de socialização que com o robô não seria de todo possível. Mas achei imensa piada, portanto, porque os empregados estavam na mesma, portanto, estavam a fazer o serviço e a limpar as mesas, portanto, e tudo aqui, e a chegar às mesas cada vez que eram chamados, mas aquele trabalho mais de mecânico, digamos assim, de ir buscar e transferir para a mesa, de ir buscar, portanto, à cozinha e transferir, já estava robotizado, portanto, Pois. estava com o robozinho. Achei piada. Isto para dizer que uma coisa não substitui a outra, portanto, pode-nos ajudar São ferramentas. nas tarefas, exatamente. Portanto, pode-nos ajudar nas tarefas, porque não tenho medo que alguém me substitua a dar uma aula. Não é? O problema central que foi colocado há uns anos na indústria financeira
era que aí a algoritmização, pronto, nós tínhamos máquinas a transacionar, ou no segundo, portanto, sem intervenção humana, a intervenção humana é programar as máquinas. Mas houve uma questão que se colocou ao nível da indústria financeira. Elas não estavam a substituir seres humanos assim, estavam a ser usadas como ferramentas. No entanto, colocou-se uma questão, é que o trabalho de um trader tradicional, a produtividade aumentava de tal modo que eles não precisavam de tantos trabalhadores. Pois. Ou seja, com o uso da ferramenta, era o aumento da produtividade e podiam reduzir. Normal, Carlos. É, Toda a parte, no fundo, que podes mecanizar, não é? é, Estás a levar à produção máxima. é. Portanto, aumentando a produtividade, aliás, por exemplo, é a tal questão, eles não conseguem impedir a máquina de funcionar ao máximo. O Exatamente. problema, quando havia aquela questão de, mesmo nas lojas, isso assim, quando um trabalhador trabalhava mais, os outros diziam, não, 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 o que é que ele está a querer fazer? É que se aumentar muito a produtividade, nós vamos perder o emprego, porque não vão Exatamente. precisar de tanta gente. Então vamos ter de manter havia a gestão da produtividade de modo a manter os De postos de cada um trabalho. deles que é para manter os postos de trabalho. É um bocadinho. Exatamente. Isto É. é um problema também, que o uso da ferramenta expande de tal modo, não é preciso tanta Mas gente. elas podem ser usadas, e eu penso que ainda não chegámos aí, portanto, que é ver a utilização destas ferramentas no mercado de trabalho como algo que nos pode aliviar e nos pode Sim, libertar tempo para outras atividades, sim, não é? Quantas vezes tu ouves dizer, quando eu tiver tempo vou fazer isto ou vou fazer aquilo? Sei lá, a prática de um desporto ou de um hobby qualquer, como a pintura, como a música, como outra coisa qualquer, não é? Ou ler um bom livro. Pá, não tenho tempo. Se calhar estas ferramentas podem ser um excelente auxílio para nos libertar de tarefas rotineiras e que sim, podem ser, de alguma forma, mais ou menos mecanizadas, não é? E nós, portanto, ficarmos apenas para aquilo que é efetivamente a lógica, tanto humana, que ainda não pode ser sim. não Níveis não pode ser, algoritmizáveis. Aquilo não que não sei, pode ser mecanizado, algoritmizado e que só o humano é que pode fazer. não sei se existe alguma coisa ainda, mas quero acreditar que sim. Quero acreditar Existe, que sim. existe, existe. Quero acreditar que sim. Pelo menos nas relações pessoais, portanto, não é? No abraço, portanto, no calor de um abraço, uma coisa qualquer, que penso que também já não é tanto assim como eu estou a dizer, não é? Já se consegue, portanto, já se conseguem abraços calorosos, digamos assim, por máquinas. Mas se calhar efusivos e a ouvir aquilo que nós queremos, se calhar não, não tanto. Portanto, há aqui uma dimensão que eu penso que temos que preservar sempre e lá está, isto às vezes quase que parece um retorno às origens, não é? Não é um retorno às origens, mas é o pensarmos que o indivíduo não é nada, não é ninguém, não consegue ser, portanto, não queria dizer feliz, mas não consegue estar bem, não Hum, consegue estar equilibrado se não tiver aqui fatores que o suportem nesse equilíbrio. E logo um deles, que já se falou, portanto, já falámos aqui, portanto, e que eu penso que é fundamental, que é o núcleo familiar, portanto, seja ele constituído da forma como for, não estamos aqui, portanto, sequer a discutir sim, isso, portanto, isso não nos sim, interessa, portanto, interessa-nos é que haja aqui uma rede de suporte, não sim, é? E que esse suporte comece, portanto, na família. E a partir daí, portanto, penso que o trabalho irá nos mesmos moldes. Repara, há uns anos atrás, incentivava-se, tanto nas grandes empresas, que houvesse pausas para café, que, portanto, as pessoas parassem de trabalhar para apanhar um bocado de ar, para sair do espaço físico e vir a um jardim, por exemplo, portanto, descontrair. Hoje em dia, portanto, acabou por ser mal visto isso, hum, não é? O indivíduo, pá, já vai no segundo café, portanto. Ou seja, colocámos em causa todos os processos de socialização, mesmo hum, aqueles processos de socialização que existiam ao nível, sei lá, do jogo de futebol das empresas X contra as empresas Y, ou do ténis, ou do, de um outro jogo qualquer, cartas, uma coisa qualquer, portanto, uma distração qualquer. Tudo isso acabou, portanto, e veio a desvanecer, portanto, em termos organizacionais.
isso compromete os índices de socialização e as redes informais organizacionais que nos dão suporte, tanto em termos de equilíbrio emocional e produtivo, não é? Porque isso está Explica provado. uma questão central, que é a epidemia do burnout. Exatamente, portanto, Não se falava há uns anos, agora neste momento já aparecem voltou, aqui. O burnout voltou, tem força. É a epidemia do voltou burnout. porque não sei se também o Covid veio potenciar um bocadinho esta situação, porque o facto de estarmos a trabalhar de forma isolada, não é? Sem os Sim. tais laços sociais, não sei, é provável que tenha, mas se calhar está na altura de nós, se calhar foi para isso mesmo, foi para repensarmos o modelo. E O burnout agora é uma das grandes questões que se tem, é, tem surgido ao nível dos recursos humanos, porque, pronto, é uma autêntica epidemia. é. É uma Porque autêntica mesmo, epidemia. repara, não, há uma aluna nossa que está a fazer um trabalho muito engraçado, que se chama mesmo Slow Work, Hum, trabalho, ela, portanto. E quando ela apresentou numa conferência, aqui há uns tempos atrás, portanto, os primeiros resultados, as pessoas, quando viram o tema, pensavam que trabalhar devagar, lento. lento, o que é isso? Não é nessa perspectiva, não é? É na perspectiva de respeitar os timings, os momentos, com vista à maior produtividade até e o maior equilíbrio do indivíduo. Nós sabemos que se o indivíduo estiver no seu próprio ritmo, não é? Ele vai ser muito mais produtivo do que se estiver fora dele. Portanto, De certo modo, tu- estás a remeter para, para os conceitos de sustentabilidade até do próprio trabalho sim. e do indivíduo no trabalho. Portanto, é também essa sustentabilidade, porque não é sustentável, aquele ritmo não era sustentável e Não, vai porque já haver uma quebra. está provado, não é? Portanto, depois o que é que acontece? Aumentamos os consumos de antidepressivos, criamos sociedades disfuncionais, portanto, logo com a destruição do núcleo familiar, muitas vezes, não é? Portanto, e isso não é isso que nos leva, portanto, a um mundo equilibrado e sustentável, não é? Porque nós, para preservar, mesmo até, não, Carlos, mesmo até para preservarmos o ambiente, nós temos que preservar primeiro, portanto, o nosso bem-estar. Portanto, nós não conseguimos tratar do ambiente se não tratarmos primeiro de nós, se não estivermos nós bem e equilibrados. Portanto, e penso que aí esta noção de vamos desenvolver, vamos criar, vamos fomentar o desenvolvimento, mas um desenvolvimento consciente, durável, que não sejam picos de produtividade e depois, portanto, não, vamos manter, portanto, o nosso nível, não é? De forma, lá está, sustentável, portanto, que E seja... sem funcionários medicados. Portanto, Ainda por cima, alguns antidepressivos podem provocar ataques psicóticos ou suicídios, ou levar até ao suicídio. ainda Há esta casos semana, desses. sim, ainda esta semana fizeram um relato de uma moça, portanto, de uma jovem, que teve que ser internada, portanto, por excesso de trabalho, não é? E que ninguém percebia o que é que estava a acontecer Pois. com a moça, portanto, e o que é certo é que os casos são cada vez mais recorrentes. E, portanto, penso que aqui temos nós, gestor de recursos humanos e outros, que, tanto pensar e tentar formar os nossos quadros neste sentido. Portanto, não é um trabalho lento ou um trabalho devagar ou um trabalho pasmaceirento, como se diz na gíria, mas um trabalho responsável, portanto, executado com credibilidade, com rigor, não é? Com as questões éticas sempre presentes, de forma a manter todo o equilíbrio e todas as outras dimensões da vida. Porque se tu fores ver, há muitos anos que a Organização Mundial de Saúde definiu quais eram as principais dimensões para a vida, portanto, para uma vida equilibrada e sustentável, portanto, com saúde. E uma delas é o fator trabalho, Sim. portanto, e que tem um grande peso, não é? Portanto, se calhar chegou a hora de nós pensarmos nesta variável e conseguir-la, portanto, desmembrar para ver, portanto, o que é que subvariáveis é que estão aqui a contribuir para o nosso desequilíbrio. Sim. Portanto, penso que seria uma... Ainda vamos montar um projeto desses.
Portanto, são questões fundamentais. São questões fundamentais, mesmo ao nível da digitalização, por exemplo. Eu Uhum. sofri de problemas estilo burnout, mas neurológicos, associados ao Zoom. Pois, Porque o Zoom, eh, eu não sei se tem que ver com a luminosidade ou assim, provoca um efeito neurológico de fadiga. E a exatamente. pessoa foi chamada à fadiga Zoom. Eles não desconheciam isso, porque não, o Zoom não tinha sido, o Zoom e esta digitalização não tinha sido aplicada tão massivamente. Foi descoberto durante a Covid-19. E Opa, estavam, as pessoas estavam quantos de nós dizíamos assim, no final de um dia, estou tão cansado, mais do que se estivéssemos, a dar presencialmente, a fazer os eu penso nossos que é a luz trabalhos dentro de uma artificial. sala, exatamente, não é? Nós dizíamos isso permanentemente, estou tão cansado, acabava o dia e nós estávamos estourados. Portanto, alguma coisa provocou em nós, não é? Portanto, não sei, mas alguma coisa terá que É. ter provocado. Isto foi investigado ao nível neurológico mesmo, porque Uhum, consideraram que não era uma questão. Era uma questão que o modo como como as plataformas estão desenhadas e o tipo de luz artificial, etc., uhum, uhum. provoca consequências neurológicas. Aliás, eu comprei uma coisa. Eu agora ao computador, não estou aqui na conferência porque parecia mal, mas eu agora ao computador ponho isto. Penso que sim, portanto. Não, sério, porque diminui-me, põe-me aqui, porque o ecrã, eu sou miúdo, Uhum. mas eu vejo relativamente bem ao longe, mas preciso de óculos para ver ao longe, assim se visse ali para ler ao longe, preciso de óculos. Agora, esses óculos corrigem miopia, ok. Embora eu grande parte do tempo não ando com eles, portanto, porque tenho a máscara, eu ainda uso a máscara, portanto, para evitar, mas a grande parte do tempo não ando com eles, mas eu ao longe compensa, mas ao pé desfoca-me tudo. Portanto, eu ao pé tenho que estar diretamente para o computador sem óculos. E eu pensei assim, não, isto eu tenho que pôr aqui qualquer coisa. E então comprei óculos de sol sem graduação para ver Para ao poder. computador. Não, mas é Filtra verdade, portanto, isso, até porque não fomos programados, entre aspas, não é? Para estar tantas horas, portanto, à frente de uma máquina, não é? biologicamente. E, portanto, acaba por ter o seu impacto. Mas penso que sim, tanto que se formos, se adotarmos estas novas formas de pensar e de estar Hum, na vida, tanto podemos inclusivamente até reduzir muitas das desigualdades, contribuir. Eu penso que aqui a palavra reduzir, mas contribuir para uma redução, portanto, Sim, o equilíbrio. significativo. Buscar Para a um, questão do equilíbrio, da sim, harmonia, uma certa é, harmonia entre as da- diferentes dimensões. das desigualdades sociais, que é algo que se tem vindo a acentuar cada vez mais no nosso planeta. Sim, Basta olharmos para o continente africano em contraposição com o europeu, por exemplo, não é? E vermos, portanto, as desigualdades. E e o numa coice da escala, classe média. As pessoas também não podem ter filhos, são mal pagas. exatamente. Não, e isso, e empanca nisso novamente, quer dizer, isto lá está. Ah, aquela questão, quando se começou a falar da economia circular, tanto do voltarmos à reutilização, tem um bocado a ver com este princípio, é que tudo na vida, tanto está interligado. Nós criamos as várias dimensões, fomos adotando, portanto, várias dimensões da vida, em prol, tanto da nossa vivência, não é? Antigamente ninguém tinha casa, dormia-se na rua, portanto, lá atrás nos primórdios, não é? Dormia-se no meio da floresta ou de outra coisa qualquer, faziam-se umas cabanas, portanto, e sobrevivia-se assim. O problema é que nessa altura as taxas de mortalidade também não estavam situadas nos 80 e muitos, não é? Se É. calhar estavam situadas ali nos 30 ou nos 20 Nossa mesmo. média de vida era pequenina. Era muito curta, não é? Agora, se queremos uma vida mais longa, temos que promover essa dignidade e reduzir essas assimetrias, porque senão vamos ter uns a viver com alguma qualidade até mais tarde e Sim. outros vão continuar a não conseguir, portanto, sequer viver os poucos anos que têm de vida com essa qualidade. E, portanto, aqui as desigualdades, portanto, acentuam-se e são tremendas, mesmo em termos de
como é que eu costumo, havia um colega nosso que dizia que ninguém consegue trabalhar de barriga vazia. Isto era assim uma frase que me deixava sempre a pensar, não é? Isto no mundo do trabalho. E é verdade. É preguiçoso, é isto. Não, ninguém consegue trabalhar se não estiver bem. E bem nas suas várias dimensões. Portanto, penso que é nossa obrigação também pensarmos um bocadinho sobre isto. Estou E aqui a despejar não coisas, só o preocupações salário, soltas que não me, só. fa Não, está ótimo, Fernanda. que me pairam. Estás a pegar nas grandes questões da interconexão entre a GRH e nas mega questões de GRH e face às transformações que estão a ocorrer. Tá? É uma aula e tanto. A sério, a sério. Não, mas exatamente porque no fundo, não é só quanto se ganha, mas também o salário real. Ou seja, por exemplo, quanto é que um salário de X, o que é que nos permite comprar, o que é que nós conseguimos, como é que nós conseguimos sobreviver com um salário de tanto. Se num país esse salário seria um salário elevado, noutro país esse salário, ou se numa região esse salário é, mesmo dentro de um país, numa região esse salário não permite, enquanto noutra região já permitia. Portanto, e essa questão, a questão São do os tais salário real é equilíbrios. relevante. São os tais equilíbrios. Cara. Tu repara, os nossos colegas que estão em universidades do interior, portanto, eles próprios são os primeiros a dizer, portanto, que o dinheiro até chega, não é? Enquanto que se tu fores para aqui, portanto, se vieres para uma grande urbe, Porto ou Lisboa, os colegas que estão a iniciar, portanto, a carreira, têm muita dificuldade em arrendar uma casa, não é? E conseguir sobreviver, portanto, comer, não é? Vestir-se, transportes, portanto, o seu dia-a-dia, os gastos do dia-a-dia, assegurar isso tudo com o salário que têm. E estamos a falar de uma classe que já está a receber muito acima da média, não é? Daquilo que é a média, portanto, portuguesa. Agora, imagina, portanto, um salário mínimo aqui em Lisboa, não é? Portanto, para o que é que serve? Portanto, são estas desigualdades, são estas assimetrias, não é? Que nós temos que pensar como é que as vamos resolver e como é que vamos minimizar. Portanto, não é pondo por baixo, ou seja, todos a não conseguirem, que chegamos lá, não é? Se calhar temos que levar aqui um bocadinho a fasquia e temos que pensar noutra forma de distribuir, tanto as organizações até pelo território, porque eu penso que isso só traria vantagens, sinceramente. Evitaríamos, portanto, as questões do despovoamento, da sobrelotação, tanto nos Das em cidades. detrimento de outros. O litoral, eu costumo dizer que nós estamos presos ali à Espanha, porque senão isto já tinha dado a volta, não é? Porque o litoral cada vez tem mais gente É. e o interior está completamente sem ninguém, não é? A nossa sorte é que temos as amarras da Espanha e, portanto, isto consegue flutuar. Pois, Nós já tínhamos virado. É uma brincadeira, mas é verdade, porque se tu fores ver a mancha populacional, cada vez mais, portanto, ela está no litoral. E depois, em detrimento de uma outra faixa que também ainda não consegui perceber esse fenómeno, que é o sul, o Algarve. O Algarve tem gente no verão, que são sim, os turistas, não é? São aqueles que vão apenas para desfrutar da região, mas depois não consegue fixar ninguém. pois, Não há fixação de mão de obra no Algarve. Não percebo pois. porquê. Até aqui dizíamos que não Provavelmente devia. temos a questão da predominância do setor turístico e a grande questão é a sazonalidade e o combate à sazonalidade ao nível do turismo. Precisam de pessoal no verão, mais pessoal no verão para fazer face à oferta turística, mas depois, na época baixa, Não querem. Mas mesmo mas, em profissões mas mais neste momento o grande. especializadas, Força, eh, desculpa. não mesmo noutras profissões, Pois, sei lá, algo que, eu nem queria falar nisso, mas algo que se tem falado recorrentemente na área da saúde. Tu não consegues fixar ninguém no Algarve. Portanto, nos quadros não os consegues fixar. Porquê? Porque não há matéria, assim como nós, na nossa área pois, também. Não consegues fixar. Porquê? Porque não há massa crítica para discussão. Quem é que quer estar num sítio
não é? Onde não tem um par para poder discutir e para poder evoluir, não é? Porque todos nós sabemos que é da investigação e é da discussão que se faz, portanto, que se vai criando algo de novo. Não consegues, não consegues, portanto, fixar. Lá está, portanto, aquilo que me leva a acreditar que as pessoas querem cada vez mais, portanto, estar em zonas onde podem, portanto, usufruir dessa, portanto, capacidade de discussão e de processos de socialização, simultaneamente, não é? Não tenho ninguém com quem socializar, portanto, ou com quem discutir este assunto, ou com quem... Portanto, tudo isto é importante. E o que é Pois. certo é que esses territórios falham, mas pronto, tínhamos que os dotar de gente. Eu costumo dizer que nos falta gente, faltam-nos pessoas, pessoas. Temos que trazer as pessoas para o centro de tudo. Sim. Mais do que Aliás, gestão de recursos humanos, eu acho que é gestão de pessoas, em todas as é, suas aliás, dimensões. o meu pai costuma dizer que havia que a partir do momento em que se começa a chamar às pessoas recursos humanos, já estamos a Exatamente, eu acho que é gestão de já há pessoas. aqui uma instrumentalização. Portanto, Exatamente. era gestão, era a gestão de pessoas, portanto, quer dizer, Não, estamos a e falar a função inicialmente de era gestão de pessoas, e gestão de pessoal, as pessoas pessoal. estavam sempre presentes, exatamente. É, Agora é que, portanto, começaram-se a chamar recursos humanos. exatamente. Portanto, mas eu gosto muito, Aí sabes há que uma. eu gosto muito da terminologia pessoas, porque acho que somos pessoas. A gestão de Sim, pessoas é algo que, aliás, ainda aqui há dias estávamos a falar sobre uma possível alteração do nome da nossa linha de investigação e eu dizia só se for para gestão de pessoas, porque aí ela é transversal, não é? Portanto, gerimos pessoas de uma forma, sim, pensamos nas pessoas, eu acho que é mais pensar nas pessoas de uma forma transversal. sim. Portanto, isso penso que temos que começar a incutir nos novos quadros que vamos formando, para que eles também nos possam ajudar nesta mudança de paradigma. Pois. Aliás, exatamente, no fundo é colocar a pessoa no centro, É. porque a partir do momento em que passou para recursos humanos, há essa. Está lateral. O teu pai tem razão. Exatamente. Passa a ser É, um lateral. Não é um recurso central, certo? é. Portanto, se Passa a tu a ser tiveres como o instrumentalizado. núcleo, se elas for o núcleo de todo o processo, não é? O resto que gira à volta é que são recursos. Uhum. Mas ela passa a ser o núcleo central, não é? E é isso que nós temos que dar-lhe novamente a centralidade às Sim, pessoas. É um sim. bocado por aí. E a partir daí, então, pôr os recursos a girar à sua volta. E no Afinal de fundo pensar a pessoa de modo integral. integral. Sustentável, lá está, portanto, duradoura, se fores ver, toda a terminologia encaixa É, perfeitamente. exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, o sustentável aqui é com poucas maleitas, não é? Portanto, muita saúde, pouca doença. Essa é outra dimensão que temos que também educar, que faz parte das nossas dimensões da vida também. Os Pois, processos de democracia e saúde, portanto, temos que, sim. temos que avançar com eles. Mas isso era outro E tema. no fundo a gestão, a pandemia acabou por expor uma dimensão, é que a gerir, como gerir com situações de problemas de saúde e situações epidémicas, pandémicas, etc. Que nós não sabíamos lidar, tivemos Não, que aprender. não. Nada como vivenciar para poder, Sim, portanto, sim, 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 aprender, não é? Eu costumo dizer que de vez em quando, portanto, o nosso planeta dá-nos assim um ensinamento, sim, 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 sim. nos, E, nos, nos recentra, como eu costumo dizer. Ele e vê que começamos a é, sair fora dos a e, portanto, a ele mostra que nós não mandamos nela. exatamente, volta-nos a Somos uma recentrar. espécie, somos só uma Claro, espécie animal. exatamente. Vocês são aqui um grãozinho, portanto, não pensem que Existimos há muito são o pouco tempo, centro. do ponto de vista geológico. Exatamente. Ah, não, mas, por exemplo, há dimensões de saúde brutais, porque, por exemplo, eu este ano apanhei, é a questão de nós não termos, eu durante estes anos não apanhei gripe. Podia ter alguns problemas de nariz porque eu tenho rinite Está sempre alérgica. Estava protegido. com a máscara. Este ano, mesmo com máscara, apanhei a gripe.
E foi de tal modo brutal, porque eu tive uma semana e mais um bocadinho, e mais uns dias de febre. Sim, E levei meses e ainda com fadiga decorrente da gripe, com sequelas da gripe. E mesmo ainda agora não, a coisa não ficou a 100%, quer eu, quer a minha família. E portanto temos estamos aqui todos umas praticamente nesse registro. linhas um bocado mais estranhas, com um comportamento, ou acho que quase o nosso sistema imunitário está a ter respostas, Ora, não está a conseguir responder. sim, até porque nós andámos a protegê-lo, não é? Pois, E ele agora exatamente, não percebe muito bem o que é que exatamente, está a acontecer. Portanto, vai ter exatamente, que se reprogramar. exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, E, nós é. E aliás, a questão que tu levantaste há uns anos em que falaste das bactérias e do problema das bactérias. A aquacultura está a produzir bactérias resistentes a antibióticos e que entraram no mar. E eu lembrei-me de ti, por acaso, acerca disso, porque recentemente veio a notícia de que surfistas e pessoas que estão no mar durante muito tempo, em contacto mesmo direto com a água, principalmente os surfistas, têm estado a apanhar bactérias desse género, com casos de insuficiência renal e coisas desse género. Portanto, a questão do ambiente a contaminação do mar com bactérias, não só os microplásticos, mas agora também a questão de bactérias, está a uhum. ser resistentes a antibióticos, está a ser complicado. Toda a gente, portanto, que trabalha nessa área nos tem vindo a dizer e tem-nos vindo a alertar, e tu vês que já, inclusivamente, portanto, a Associação Europeia, portanto, de resistência, não é? Portanto, aos antibióticos. Porquê? Porque toda a gente nos vem dizendo e alertando, portanto, os nossos colegas que trabalham nessa área, que vai ser a próxima catástrofe que vamos ter, e portanto nós ainda não queremos acreditar nisso, Mas é, porque que há dias falando com o pessoal da indústria farmacêutica, eles diziam que de alguma forma já estavam a trabalhar nos antibióticos de terceira geração. sim, Um, não sei até que ponto é que eles estarão prontos, por vários motivos, não interessa, portanto, se calhar alguns que, que nos passam um bocadinho ao lado até, já estarão prontos para poder atuar numa situação de crise. Portanto, é uma coisa que me preocupa muito, porque quando eles começaram a falar de uma só saúde, saúde integrada, portanto, é um bocadinho nesse sentido, é desde os nossos lençóis freáticos, desde as nossas águas ao nosso solo, não é? Até, tanto ao indivíduo, tanto humano, e fazendo o círculo completo. Epá, eu não vejo assim muita gente preocupada tirando aqueles que estão a trabalhar sobre o assunto, portanto, preocupados com esse assunto. Se calhar precisamos de mais um abanão sim. para depois Eles as coisas. agora estavam a tentar uma lei de restauro, a lei do restauro da natureza, mas houve oposição, não sei ainda como é que isso vai ser, se vai avante ou não na União Europeia. ahm, mas estavam a opor-se, havia uma linha que se estava a opor, por razões ideológicas, mas mesmo contra próprios partidos que pertenciam a essa linha, há alguns deles que apoiam essa lei de restauro da natureza, porque a ideia central é regressar a uma agricultura sustentável, biológica e que promova a biodiversidade, Exatamente. porque Portanto, nós envenenamos a nossa comida, basicamente. Eu, por exemplo, eu não consigo comer uvas neste momento. Faço uma reação, há uma série alérgica, de a claro. alface não consigo comer, porque eles enchem aquilo de pesticidas Uhum. e é brutal. Nós estamos a comer coisas tóxicas. Pois. Eu A alface alimentação já não vegetariana consigo, pode ser tóxica. já não tolero há muito tempo. E às vezes as pessoas dizem, vamos voltar ao vegetal, não é? E os nossos colegas que são veganos, portanto, promovem isso. O problema é que eu não sei neste momento, até que ponto é que é saudável, não é? Esse vegetal. É, é, Hum, Não pois, sei, não não é é? agricultura, eles não, a orgânica real, Exatamente. sem químicos. Claro. Assim como a Portanto, produção, epá, mas o que mais me preocupa ainda e que me industrialização é assusta é a brutal. produção de carne, portanto, a maneira como se está a perder. E o peixe agora, não é? E o peixe já, portanto, Pois com está contaminado com microplásticos, eles põem químicos para.
Eu, por exemplo, eu gostava muito de comer bacalhau e eu sentia-me, da última vez que comi bacalhau, senti-me muito mal. Sim, sim. E isso tem que ver com o modo como eles conservam o bacalhau no mar. E depois soros de conservação, por exemplo, de carne. Eu não vou dizer qual é que foi não é McDonald's já agora, portanto era mesmo bife. Não vou dizer qual é que era, porque pronto, não posso dizer aqui, mas eu penso que aquilo foi, ou se puseram soro de conservação, quase certeza, porque eu senti muito mal da última vez que comi um bife fora, portanto, É, é. e isso é problemático, portanto, porque estamos a envenenar-nos. Sim, 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 sim. Isso não tenho dúvidas. Portanto, tanto queremos fazer, tanto queremos, tanto lucrar, digamos assim, com os processos produtivos que acabamos por matar o consumidor, não é? E depois É, quem é que vai consumir? Eu pois, brinco com isto, dizendo isto assim, mas é mesmo de propósito, não é? Para pôr as pessoas a pensar. Portanto, nós queremos levar os processos produtivos, portanto, ao máximo da sua rentabilidade. Mas depois quem vai consumir? Não é? Porque, não, entretanto, já então, há as criaturas que problema, podiam consumir tanto o que produzimos. né? Portanto, temos que ter um bocadinho Como de o cuidado problema para da pensar, obesidade nos Estados Unidos, por exemplo, que vem por de exemplo, não má é? alimentação. Que ninguém consegue perceber porque é que, tanto não se consegue pôr um travão, portanto, Sim. naquela situação, não é? Está mais do que estudada, está mais do que identificado e ninguém consegue pôr, porque ainda há muita força, portanto, de determinadas organizações, portanto, que se impõem no mercado e que conseguem, portanto, Mesmo a indústria valer. farmacêutica, convém-lhes que as pessoas consumam os medicamentos. O problema é que depois vão consumir os medicamentos para os efeitos secundários dos primeiros medicamentos. É o tal circuito, Exatamente. é o Mas tal pronto, circuito, isso faz entrar dinheiro na é o bottom tal. line. É bom para a bottom line. O problema é a sustentabilidade das pessoas, biológica. Fomos nós que criámos isso tudo, não é? No início, portanto, nada disto acontecia, portanto, digo eu, não é? Portanto, Sim, mas com a nossa predisposição também para viver mais anos, sim. andámos aqui, tanto a A inventar. medicina negócio é assustador. É É. muito assustador. A partir do momento em que a medicina se torna um negócio, temos aqui um problema, porque é lucrativo ter um doente. Então não é? Então não É é? problemático. Era suposto, a medicina era suposto Eh, curar-nos, era suposto não, mas resolver os problemas de saúde. está lá para isso. Não quer É, dizer que não crie outros. exatamente. Está lá para isso, não é? Não quer dizer que não se crie como As soluções em que entre uma solução que vai custar dinheiro e uma solução que vai implicar o utente pagar e outra que poderia até funcionar melhor, mas implica pagar menos ou não pagar, eles vão para a solução em que ele tem que pagar mais. Isso é problemático. mas foi esse o circuito que nós conseguimos criar, não Pois é? foi. Portanto, agora vamos ter que viver com ele enquanto não adotarmos tanto mecanismos diferentes. E eu costumo dizer que fomos nós que criámos todos esses circuitos. Porquê? Porque criamos, lá está, é tal coisa, é o querer viver mais, sem regras e de um momento para o outro, não é? Por isso é que aqui, respeitando os tempos, respeitando, portanto, as normas naturais, não é? Se calhar vamos ter que voltar a pensar e a equacionar ritmos de vida diferentes para podermos conseguir ter aqui uma mais-valia. Portanto, no fundo é aproveitarmos um bocadinho o bom daquilo que criamos, não é? Em prol, tanto da nossa preservação e da nossa longevidade. Porque temos que aprender a selecionar. Ok, isto é bom, mas esta parte não. Portanto, isto não, esta parte vamos deixar de lado. Por que havemos de correr? A vida já é curta, para que é que havemos de correr tanto? Não é? E, no entanto, toda a gente corre, porque somos obrigados a correr. Ainda há bocadinho que tu começaste precisamente a nossa conversa, tanto começou por um bocadinho por aí, não é? Tanto, É, tanto trabalho, tanta coisa para fazer, é, e é um bocado por aí, portanto, mas porquê? Porquê esta correria toda, não é? é, 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 é.
E o Japão teve bastante essa experiência, houve uma fase problemática do Japão decorrente dessa experiência. Exatamente. Por exemplo, que levou de tal forma, que foi levado de tal forma ao extremo, que as taxas de suicídio aumentaram de uma forma exponencial. Não é? É isso Embora que eles estamos tenham, a eles ver tenham um ainda. padrão cultural relacionado com o suicídio diferente do nosso, portanto, mas era fortemente problemático. Fortemente Exatamente. Não me parece que seja isso que a Europa queira tanto. Porque já somos pouquinhos, não é? Se nos vamos suicidar, portanto, isto não sei como é que vai ser. Brincadeira, mas é um bocadinho por aí, para pensarmos e para refletirmos um bocado sobre estas temáticas, exatamente. que ao mesmo tempo assustam, no meio deste desenvolvimento todo, não é? Conectamos tudo. Conectamos tudo. Ou conectaste tudo. Não, é porque, Conectaste tudo, Fernando. eh, Gestão se da pegar, saúde, gestão de recursos humanos, administração desculpa, se política. pensares, se pensares nas várias dimensões da vida, e apenas peguei nelas, mais nada, É. as várias dimensões da vida, elas elencam em tudo isto, não é? Elencam na habitação, no trabalho, na família, portanto, nos núcleos familiares, nos núcleos de socialização e lazer, nas dimensões económico-sociais, como é lógico, portanto, também, na alimentação, numa alimentação correta. Portanto, a nossa vida tem todas estas dimensões, não é? E isto tudo, portanto, contribui se em cada uma delas nós, lá está, formos éticos, agirmos com sustentabilidade, não é? Vamos com certeza, portanto, e colocarmos o indivíduo no centro, portanto, destas várias dimensões. Vamos com certeza, portanto, criar um mundo melhor, muito mais equilibrado, muito mais justo, muito mais responsável, muito mais equilibrado, muito mais sustentável, não é? Que é aquilo que nós queremos hoje em dia. Até porque temos que pensar nas gerações que se estão a formar agora, não é? E E que mesmo na nossa, porque isto, eu os já problemas digo surgem a isto, muito curto prazo. porque Isto repara, agora. vão-nos acusar, vão-nos dizer foi isto que vocês nos deixaram, não E, é? e mesmo a nossa já vai sofrer, já está a sofrer problemas decorrentes da insustentabilidade. Estas ondas de calor, as pandemias, Os AVCs cada vez, as taxas de AVCs cada vez a subirem mais. pois, Portanto, há aqui todo um processo que as pessoas, se calhar, pronto, não vão tendo tanta consciência, porque lá está, estão ocupadas em produzir mais, portanto, em fazer mais, não é? Muito mais. Se calhar não precisamos de fazer tanto, se calhar precisamos é de fazer menos, melhor e que nos dê, portanto, a mesma rentabilidade. E aí, portanto, termos uma vida mais slow. era a questão da Nesse tripla, sentido. a tripla, era a chamada tripla hélice, People, Planet, Profit, Exatamente, em vez da bottom lines exatamente. única, Olha, em vez de esta pensar em semana, termos de uma bottom, é triple bottom line, portanto, tripla hélice, era triple, People, triple Planet, Profit. exatamente. Portanto, ainda esta semana estive umas provas de agregação em que o candidato, portanto, falava precisamente no modelo de triple hélice por causa disso, portanto, como algo que devemos ter presente e seja qual for, ele até dizia, seja qual for a hélice, não é? Mas, portanto, devemos, pelo menos o modelo, tê-lo presente para o desenvolvimento da nossa vida. Eu, nas aulas de finanças de empresa aos alunos de GRH do ISCS, falava sempre na triple bottom line, na triple hélice. Era, portanto, quando trabalhávamos o modelo de rentabilidade integrada e quando trabalhávamos a questão da demonstração de resultados, pois eu falava na triple hélice, a questão da sustentabilidade, portanto, a People, Planet, Profit. E como é que Exato. eles podiam pensar se a empresa estava a ser sustentável ou não, e mesmo a partir pronto, e essa necessidade da triple hélice. Era uma das questões temáticas que eles tinham de pensar. Era uma dessas questões temáticas. E com isso levaste-me a uma outra dimensão agora do trabalho que me assusta também um bocadinho ainda, que é, nós estamos aqui a discutir um trabalho que supostamente tem uma remuneração, pronto, mais ou menos justa, mas tem. Mas a quantidade de trabalho que há por esse mundo fora ainda sem qualquer tipo de remuneração, Sim, a troco, por exemplo, de uma tigela de arroz ou de um teto para dizer que é. não.
portanto, ao relento, não é? E isso assusta. Portanto, nesses modelos nós deveríamos obrigar que os países também assentassem a sua macroeconomia, portanto, em modelos sustentáveis. E aí íamos discutir com eles o que era o sustentável, não é? Portanto, É. o que é que tinha a variável sustentável, não é? E porque Se é que calhar, falta vontade política para mudar as coisas? claro, claro. Eu não queria ser direta, mas isso Depois remete para as agendas, etc. E para os exato. grupos de pressão. É, Que é o tal problema do greenwashing, em que dizem que a empresa, tudo bem, está, finge que é verde, mas na verdade não está, é para efeitos de imagem. é o tal marketing promocional, É não marketing é? promocional, mas resta saber se está a ser mesmo sustentável ou não. Não me parece que grande parte delas estejam, por exemplo, no mundo do vestuário. Tu Não. tens, por exemplo, algodão orgânico. Olha que bom, não é? Mas como é que é produzido essa peça? Como é que é produzida essa peça? Não é? Em que condições? Não é? Eh, As cadeias logísticas são, portanto, toda a cadeia de valor é global, há componentes de cadeia de valor globais e em alguma parte do processo podemos ter a exploração, trabalho infantil ou Isso ali exploração. é quase logo na base, no início do processo. Portanto, também aí está identificado, não é? Nós sabemos onde é que está. Só que lá está, falta aquela variável muito importante, que é a dimensão política, não é? E que se calhar não interessa, não é? Por isso é que eu te É, estava a dizer, os países deveriam olhar, portanto, para a sua macroeconomia, não é? E ver, eh, eles próprios estão a ser sustentáveis através de quê? Com base em quê? Não é? Têm índices de produtividade aceitáveis? Ótimo, mas com que esforçando custo? quem? Como? Com que custos, diretos e indiretos? Não é? Porque há aqui custos de humanidade. É que não estamos a falar, portanto, Tem apenas de. consequências para o orçamento de Estado. Por exemplo, ao nível Exatamente. dos problemas de saúde relacionados com stress vão ter custos. Claro, estás a aumentar os gastos em saúde, não é? Portanto, isto depois é que, se formos ver, portanto, Falta o nós, pensamento nós, sistémico, no fundo. é, Falta-lhes nós o não pensamento. descobrimos nada, Carlos. Portanto, isto desde o início que está construído assim. Nós é que andámos aqui a alterar umas variáveis e queríamos que as outras se ajustassem. Não é bem assim. O modelo não funciona dessa forma, não é? Portanto, se nós mexemos numa variável e a alteramos, temos que terem atenção às restantes, ver qual é o impacto que essa alteração tem nas restantes. E o impacto que temos vindo a produzir é muito nefasto. Pois, Portanto, temos mesmo que ter cuidado com aquilo que propomos e que ventilamos como sendo um processo de otimização. é verdade. Se É essa verdade. otimização é sustentável, a que preço e com que custos, É verdade. não É é? verdade. Portanto, é um bocadinho por aí. Portanto, que nós temos que repensar, digamos assim, a nossa permanência aqui no No planeta. planeta. É. Mas pronto, Fernanda, olha, uma conversa longa, foi mas boa. Foi de, fantástica, Fernanda. de pontas soltas, mas de propósito Está tudo para. interconectado. Era De como eu estava a propósito, dizer da questão sistémica. Esteve é. toda interconectada. Foi uma conversa muito boa, muito agradável. Pelo menos Como para nos pôr a sempre, pensar, pelo menos para nos sempre, pôr a Fernanda. pensar. Como sempre, E, como e, sempre. e ter alguém com quem, como é que é? Com quem dialogar e que perceba o que estamos a tentar transmitir é sempre bom. É, Sempre muito agradável, Carlos. é. É ótimo. Pronto, e é interessante e é importante a presença de pessoas como tu no meio académico e a darem aulas e a formarem gerações futuras para pensarem que vão ocupar cargos precisamente na gestão de pessoas e que pensem nas pessoas, portanto, e que pensem nestas dimensões. E, Pelo menos e- e- tentarmos, não é? Alertá-los para isso. Portanto, exatamente, é a nossa função. exatamente, exatamente. Mas eu penso que esta nova geração também já está um bocado mais desperta para isso. Sim. Penso que são mais, quando me dizem que são irresponsáveis, eu penso que eles são mais responsáveis nestas dimensões. Nestas dimensões, sim. Até porque Sim. estão na O moda, não é? equilíbrio da sustentabilidade, é?
Até porque estão na moda. Portanto, com a Greta, aquilo foi. Mais que não seja por aí, porque lhes dissemos que era bom e bonito, não é? Portanto, pensar assim, não, mas penso que sim, penso que estão mais alerta do que aquilo que. Também na nossa geração ninguém nos alertava para, se calhar, para estes problemas. Eles já existiam, mas não tínhamos quem nos chamasse a atenção, não é? Sobre. E ainda não era tão visível. Ainda não sentíamos tanto na pele quanto agora. Porque, Carlos, O aquecimento global, porque o resultado que estávamos a extrair ainda era superior ao mal que estávamos a causar. exatamente. Neste momento é que já invertemos, não é? É, Portanto, já estamos é, a causar mais mal do que o bem que podemos extrair, não é? sim, Quem é que sim, está bem com estas ondas de calor? Ninguém neste momento. não, não, São não. insuportáveis, tanto para, São, para. são. Fica sem Agora energia. começamos a pensar, calma, isto afinal andámos a portar mal estes anos todos, não é? Estas Mas ondas de calor pronto, estão a ser brutais, mortes com consequências brutais mesmo. Brutais. sim, E padrões climáticos extremos, clima aberrante, porque depois podemos ter ondas de calor, também ondas de frio. Portanto, a instabilidade climática é muito maior. mas isto vai E de um extremo ao subida outro. da água do mar, a subida da água do mar, dos níveis da água do mar, ameaça comunidades inteiras, eh, ilhas que podem desaparecer e a comunidade que vivia lá são os refugiados ambientais. Sim, sim. Isto é brutal, isto é É. brutal. Não, causámos aqui umas moças jeitosas. Pode ser que ainda se esteja a tempo, não é? De reverter qualquer coisa. Pelo Sim, menos vamos acreditar que sim e vamos fazer por isso. Vamos, exatamente, vamos exatamente, passar a mensagem. exatamente. É um bocadinho. Fernanda, foi Tá. fantástico. Obrigada por tudo, obrigada por Obrigado vir eu, outra vez. obrigado eu. Abres bem a conferência, como abriste bem ano passado também. É uma excelente, é uma boa abertura. É sempre uma boa abertura. A primeira sessão também passado foi contigo. Passado já estivemos à conversa o ano passado. Já É. foi. E nos últimos três, e acabaste por conectar todas as temáticas também de há 2 anos atrás, que era a questão das mulheres no local de trabalho e essa dimensão, portanto, e a dimensão da conjugação com a família, e que estava muito em voga na questão da Covid-19, portanto, porque Covid-19 houve o teletrabalho e foram elas que sofreram mais. Não duvides, não duvides. Portanto, sobrou um bocadinho mais para o Para a mulher, feminino, não é? exatamente, exatamente, Sobrou um exatamente. bocadinho mais. Mas pronto, já ultrapassámos essa parte também. Pois, é verdade, é verdade, é verdade. Esperemos que sim. Embora o SARS-CoV-2 ainda continue por aí. Mas acho que já estamos mais habituaditos a ele. Sim, 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 sim. Sim. Já estamos Ele mais. já está mais equilibrado em termos É, de mortes. passou qualquer coisa para nós e equilibrou aqui, portanto, É, 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 o, o fator impacto. Portanto, é. vamos. Ok, Então, Fernandinho, tá. foi fantástico. Obrigada mais uma Obrigado vez. eu, mais Obrigada uma vez eu. pelo convite para a E, conversa. exatamente. E agora, pois, esta sessão vai ser disponibilizada no YouTube, na playlist da conferência, partilhada nas redes sociais portanto, e vamos continuando a falar. Esperemos que desperte consciências. Exatamente, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque trabalhaste aqui as grandes questões de GRH e um ponto muito importante que é a gestão de pessoas. É pensar GRH em termos de pessoas, Exatamente. em termos de pessoas, fundamental. Ok, Fernanda, então até à próxima Até à próxima, Carlos. E e se não vamos nos vemos falando. antes, boas férias. Sim, boas férias. Boas férias. As minhas vão ser passadas a trabalhar. Isso é que é mau, isso é que é mau. Escrever artigos, escrever livros. Bem, mas isto também há já uns anos que são passadas a trabalhar. Exato, Bem, mas vou-me distraindo a praticar artes marciais e tal. E ver já não é mau. passeios, já não é mau. Ok, Fernanda. Tá. Então, Até muito breve. bom. Até breve, até breve. Até breve.